Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu aqui trazendo um novo conteúdo para vocês e o assunto para hoje é afirmações positivas, mantras e Ho'oponopono, a história de mudança que aconteceu na minha vida. Para quem não me conhece, eu sou a Marise Lopes e hoje eu vim contar para vocês aqui, eu vim trazer mais um relato de coisas ou situações que aconteceram comigo que me ajudaram, que me auxiliaram a estar aqui onde eu estou hoje. Talvez se eu estivesse me mantido presa nas situações do meu passado, eu não estivesse aqui, ou eu estivesse presa ainda em um mundo no qual eu não gostaria nem de relembrar mais. Mas infelizmente ficam algumas lembranças, mas a gente sabe que tudo isso só pode nos dar força para a gente querer ser melhor hoje. Então vamos lá para mais um vídeo. Bom pessoal, a história dos mantras, das afirmações e do Ho'oponopono que aconteceu na minha vida foi o seguinte. Hoje eu tenho 30 anos, mas quando mais nova, ali por meados dos meus 24 anos, eu tive uma depressão profunda, onde eu me encontrava num estado crítico. Crítico mesmo, onde eu não tinha vontade de fazer mais coisas, eu não tinha mais prazer pela minha vida, eu não via mais motivo para sorrir ou ser alegre. Eu mal acordava todos os dias e levantava da cama e ia fazer o básico, fazer uma refeição, cuidar do meu filho, mãe solteira, morando de aluguel, sem apoio financeiro nenhum e desempregada e depressiva. Então vocês pensam o nível do poço onde eu fui parar, e por isso que eu quero trazer a história do que os mantras, as afirmações e principalmente o Ho'oponopono fez na minha vida. Como eu estava falando, essa depressão ela me tirou a liberdade de poder ser eu, me tirou a privacidade, me tirou a liberdade de poder viver a minha vida, e foi daí para pior. Além de não ter mais força de vontade para fazer nada, eu não, naquele tempo, eu não gostaria, né, de estar mais viva. Para mim, a vida tinha acabado, eu não conseguia ver uma solução, eu não conseguia ver uma saída e eu não tinha motivos, né, eu não tinha ânimo para levantar da cama, não havia nada naquele tempo em que me despertasse interesse pela vida, interesse pelas coisas, interesse pelo universo, interesse por tudo que há hoje. Tinha interesse por me conhecer, por me aprofundar pelo universo, não tinha interesse em ser grata, muito menos grata pela minha vida, de acordo com a vida que eu estava levando, né? Mas foi aí que um dia, depois de inúmeras situações assim, que me deixou desolada, em situações que vieram assim, que me abalaram de verdade, que deixaram marcas, situações e vivências que eu passei, que eu não gostaria de ter passado. Foram coisas bem tristes mesmo, né? Me afastei de pessoas, eu não gostava mais de me olhar no espelho, eu não tinha mais vontade de viver, né? Eu não tinha mais vontade pela vida. E aí eu pesquisando sempre no YouTube, né? Porque mesmo que antes, ou mesmo em qualquer situação que eu esteja, tem algo dentro de mim que é assim, eu tô triste, mas vai haver uma hora que eu vou começar a me questionar, né? Eu me questiono muito, essa é a vida que eu quero? É assim que você quer ficar? Vai ficar reclamando? E uma hora eu acho que acontece não só para mim, eu espero que não só para mim, mas que aconteça para todo mundo também, que é esse questionamento. E foram esses questionamentos que me fizeram pesquisar bastante, né? Sobre como sair da depressão, como enxergar a vida, a beleza da vida, mesmo passando por alguma dificuldade, né? O que eu poderia fazer, coisas para fazer, para poder me tirar daquela rotina. E foi aí que eu comecei a ver alguns vídeos, alguns conteúdos com mantras, afirmações, que me ajudavam ali, né, a começar o meu dia com uma atitude mais positiva, de dormir com um pensamento mais positivo. Mas isso levou tempo, viu, pessoal? Foram 2 anos aí nesse estado depressivo. E ali 1 ano e meio, mais ou menos, eu já comecei a enxergar, né, que daquele jeito que estava também não dava para ficar.
Eu sabia o que me machucava, eu sabia que eram as minhas crenças, sabia que eram as minhas prisões, os meus medos que estavam me aprisionando naquele lugar. E comecei a me movimentar, né, para querer abandonar tudo isso, mas foi um processo bem longo, bastante longo, para ser bem sincera. E todos os dias era uma luta, né? Porque quando você tá depressivo, você não quer ouvir um conselho bom, você não quer ouvir uma palavra positiva. Mal você quer falar sobre o assunto, mas também é mal. Eu não tinha esse hábito de falar para as pessoas o que eu estava sentindo. Eu sentia e me aprisionava ali nos meus pensamentos. Mas houve essa hora, né, que então eu decidi ir buscar por ajudar a mim mesma, porque eu já sabia que não era essa a vida que eu queria levar e que uma hora ou outra a minha vida teria que ir para frente. E aí, diariamente, eu fui começando a fazer um mantra. Mantras são sons, né? São repetições, ondas bineurais, frequências que ajudam você, né, a reprogramar ali na sua mente, consciente, inconsciente, novas informações para você ir desapegando, né, e apagando aquilo ali que te traz mágoa e ressignificando esses sentimentos, né, por sentimentos bons. E gradualmente, né, bem pouco a pouco, eu tive força para persistir, né, cada dia, às vezes eu fazia um dia, 2 na semana, eu esquecia, mas aí conforme eu fui fazendo com mais frequência, eu fui percebendo que também, com uma frequência maior, eu fui sentindo vontade de pesquisar mais sobre aquilo. E no meio dessas pesquisas, então, eu fui vendo pessoas que faziam afirmações, né, afirmações próprias, ou da internet também, né, tem muitos mestres aí com diversos conteúdos maravilhosos, assim, maravilhosos mesmo, e que foram me auxiliando. E aí, então, eu comecei com as repetições e afirmações positivas ao acordar, ao dormir, e vou falar para vocês, não é que eu fazia e já acreditava que aquilo ali ia mudar, não, eu fazia incrédula, fazia assim, eu vou fazer porque tá me dando, né, pelo menos eu tenho aqui algo que tá me motivando a prosseguir, mas eu não fazia com tanto afinco, mas eu fazia, eu tinha sempre o hábito de fazer. E nada acontece da noite pro dia, né? Da mesma forma que para entrar num quadro depressivo foram alguns anos e algumas experiências, eu já imaginava também que o processo para que eu fosse me desvencilhar de tudo isso seria um pouquinho longo também, né? Mas mesmo assim eu não desisti e após um período assistindo só vídeos do YouTube, eu comecei a escrever as minhas próprias afirmações. Ali, quando eu tinha um tempinho, tempo eu tinha, né? Na verdade, eu só não tinha interesse, mas quando eu tinha um tempo ali, onde eu me sentia viva de fato, onde a minha mente estava desperta para viver, eu aproveitava aquele tempinho e fazia as minhas anotações e escrevia frases ali do que eu desejava para minha vida, né? Eu sou merecedora, eu posso, eu quero, eu consigo sair dessa situação, eu tenho tudo para viver a vida dos meus sonhos, né? O universo, ele sempre conspira ao meu favor e sempre pedindo, né? Fazendo afirmações para Deus, para que, agradecendo, já afirmando que ele já tinha me tirado daquela situação. E aos poucos eu fui percebendo que eu já não estava mais, né? O dia todo deitada na cama no escuro, fazendo 1 ou 2 refeições por dia. Eu fui percebendo que meu ânimo foi voltando, e aí por volta de uns 6, 7 meses por aí, depois que eu comecei todo esse processo, pesquisando ainda no YouTube, eu encontrei um vídeo de uma mulher, né, e falando uma groselha danada lá, mas eu assisti o vídeo todo, eu assisti até o final, e aquele vídeo cheio de groselha me convenceu que que havia uma beleza na vida, e que sim, eu poderia sair daquela situação, e que sim, era possível eu superar esses medos, essas crenças, esses traumas, e seguir em frente, e não me manter mais aprisionada. Esse vídeo foi um vídeo da Beth Russo, eu não sei se vocês já ouviram falar, se alguém aqui conhece, mas se vocês não conhecem, eu super indico para vocês
pesquisa aqui no YouTube, eu vou tentar deixar aqui o linkzinho para que vocês possam ir até lá. Pesquisem, vejam os vídeos, assistam os relatos. Assim, aquele vídeo em específico, eu não me recordo o tema que era, não me lembro do que ela estava falando, mas ela contou um relato lá de alguém que com certeza estava ali na mesma situação que a minha, ou bem parecida que a minha, e conseguiu sair do fundo do poço. Então eu maratonei, passei da noitezinha assim até bem tarde vendo os vídeos, e aí eu vi ela falando sobre o Ho'oponopono, né? Eu cheguei no vídeo sobre o Ho'oponopono. Cara, aquilo ali foi uau, assim, na minha vida. É muito louco contar essa história assim, porque, de verdade, eu posso afirmar com plena certeza que o Ho'oponopono foi o meu empurrão para que eu viesse sair do meu estado depressivo. Gente, não é mentira, é real. A partir do Ho'oponopono eu comecei a enxergar os meus medos e os meus traumas. Eu comecei a notar cada sentimento que saía, né, que era nutrido ali em mim, e anotar esses sentimentos para trabalhar esses sentimentos. Então vocês conseguem ver de mantras, né, que eram áudios que eu só ouvia, eu passei para afirmações e afirmações que eu ouvia, e depois eu comecei a fazer afirmações sobre a minha vida, até descobrir o Ho'oponopono, que foi assim o que me deu um empurrão, simplesmente, eita coceira, simplesmente foi um empurrão assim que falou, ou você sai daqui dessa situação agora, ou você se permita então ficar presa pro tempo que você se permitir, né, porque pro resto da vida é muito tempo, mas, e eu fui todos os dias fazendo lá o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma prática havaiana, que nada mais é do que eu sinto muito o perdão, né? Por favor, me perdoa. Eu sou grato, você ser grato, você ser grata pelas pequenas coisas da sua vida, seja um simples café da manhã, até um trabalho que você tem, um filho, a cama que você dorme, a energia que você utiliza. Então, assim, eu passei a ser muito grata pelas pequenas coisas que eu tinha, e o eu te amo, né? Que foi o que eu mais precisei trabalhar, que foi o amor ao próximo. E devido a tantos traumas, haviam muitas pessoas que eu precisava amar de novo. E o Ho'oponopono também me ensinou a voltar a amar. Eu pude amar pessoas que eu não sabia que eu poderia amar novamente. E foi... não sei qual a palavra usar aqui agora, mas foi maravilhoso, assim, a experiência que eu tive com o Ho'oponopono, e cada dia praticando, né, fazendo as afirmações, eu cheguei a gravar, eu afirmando, né, da minha voz, o Ho'oponopono, e eu ouvia todos os dias, e então foi despertando interesse sobre a vida dentro de mim. E quando eu digo que foi o carro-chefe, é porque, gente, foi. A partir do Ho'oponopono eu voltei a me olhar no espelho. A partir do Ho'oponopono eu senti vontade de voltar a me arrumar de novo. A partir do Ho'oponopono eu comecei a fazer coisas na minha vida que eu não me imaginaria mais fazendo, né? Um dos meus traumas sempre antes, né, era muito o meu peso, né? Minha saúde física, e eu não estava contente porque, por conta da depressão, uma alimentação totalmente desregulada, e eu comecei a fazer atividade física, eu comecei a me cuidar, eu não tinha condições, eu estava desempregada na época, né, e comecei a me cuidar, comecei a cuidar mais da minha casa, que muitas vezes ficava sem limpar 2 dias, 3 dias, dependendo muito de como que estava o meu quadro, né, e comecei, simplesmente eu fui fazer atividade física, eu comecei a me cuidar, comecei a me arrumar mais, comecei a gostar do meu cabelo, do meu corpo, e enxergar que haveria um tempo em que quanto mais eu trabalhasse essas situações na minha vida, eu poderia alcançar o meu objetivo. E hoje eu ainda não alcancei o meu objetivo, é claro, mas a mudança que essas
pequenas coisas que eu fui aplicando, pequenas mudanças que eu comecei a fazer no meu dia a dia, foi assim, inexplicável. Inexplicável mesmo. Hoje, olhando assim para o passado e relembrando algumas situações que eu vivenciei, eu não acredito que hoje eu estou aqui, porque eu não tinha amor pela minha vida, não tinha amor pelas pessoas. Eu tinha amor pelo meu filho, mas não havia amor suficiente que me fizesse querer ser mais e sair daquele estado. Gente, hoje mais cedo eu estava gravando, mas infelizmente a minha avó acabou chegando em casa com outras pessoas e por eu estar gravando na sala, eu precisei sair. Eu sempre opto por gravar em momentos que meu filho está na escola ou que a minha avó vai fazer alguma coisa, para que eu me sinta mais confortável e para que não venha a haver tantas edições, já que eu ainda me perco nas gravações, mas foi impossível evitar. E agora eu só estou voltando aqui mesmo para poder finalizar o vídeo com vocês, tá? O conteúdo de hoje é sobre isso, sobre as afirmações, sobre os mantras e o Ho'oponopono, que sim, de fato me ajudaram a ressignificar a minha vida e que me permitiram estar aqui ainda hoje. E o que eu gostaria de falar para vocês é que, por menor que seja, por mais bobo que pareça, as práticas, vai atrás, vai em busca de conteúdo. Aqui hoje no YouTube tem uma infinidade de pessoas maravilhosas que estão apoiando, incentivando, que está vendendo cursos, mostrando para cada um de nós que é possível a gente ressignificar a nossa vida e melhorar e evoluir, né, querer crescer. Então vai em busca, aproveite a oportunidade. Se você não pode pagar por um curso, um conteúdo pago, procura algum vídeo gratuito aqui. Como eu disse, eu assisto também, tem pessoas incríveis aqui trazendo conteúdos que inspiram, e assim como eu espero estar fazendo hoje, que esse conteúdo venha aqui para incentivar vocês a buscar a mudança na vida de vocês, a buscar a melhoria, e por menor que seja a prática, não desacredite. Eu comecei o Ho'oponopono, eu não acreditava, haviam pessoas que davam risada, que debocharam de mim quando eu comecei a falar sobre o Ho'oponopono, mas é nítido que a pessoa que eu era há 7, 8 anos atrás, eu não sou mais um terço do que eu já fui, e cada dia mais eu estou sempre buscando evoluir, então eu continuo fazendo as práticas, eu continuo fazendo mantras e afirmações todos os dias para incentivar e melhorar a minha vida, para que eu possa também vir a querer inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. Então eu estou sempre atrás desse conteúdo, e busque também, não se sinta preso, amedrontado, com medo de viver para sempre na sua maior prisão, que são os seus pensamentos. Se permita buscar, evoluir, amadurecer. O universo está aí disponível para isso, te fornecendo materiais inimagináveis de diversas fontes, para que você venha evoluir espiritualmente. Então não deixe as oportunidades passarem, vá em busca daquilo que mais se encaixa com você e faça, execute todos os dias, faça, coloque isso na sua rotina, que dia após dia você vai ver a mudança surgindo, e com o passar do tempo você vai poder comprovar que a mudança sim é possível. Bom, e se esse conteúdo te dá um ânimo, comente aqui embaixo se você também tem o costume, ou se algo parecido já aconteceu com você, de você estar passando por uma situação e uma pequena prática, um pequeno exercício, alguma atividade te fez ter clareza, né, ver beleza de novo na vida. Comenta aqui para mim quais tipos de assunto também vocês mais se interessam, que tipo de história vocês gostariam mais de ouvir. Pode ter certeza que haverá uma infinidade de histórias, porque como eu falei para vocês, aconteceram muitas coisas na minha vida, e eu me permitir estar no baixo, no raso por muito tempo, até começar a acreditar em mim mesma e ressignificar. E hoje eu consegui ressignificar e estou em busca agora da minha permissão para conquistar a minha liberdade e fazer aquilo de fato que o meu coração deseja fazer, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo venha assim de fato agregar algo na vida de vocês,
E eu fico feliz. Para quem ficou até aqui, saiba que para mim está sendo muito importante estar gravando esses vídeos aqui, mas saber que outras pessoas poderão me assistir, que eu poderei incentivar outras pessoas, me dá um prazer gigantesco assim. E eu espero evoluir cada vez mais e mais para trazer um conteúdo de qualidade e com autoridade aqui para vocês, tá bom? Por hoje é só, eu agradeço por você ter ficado até o final do vídeo. Um beijo e até mais.